Saudações aos que buscam, sejam todos bem-vindos ao canal. Este vídeo é uma análise crítica referente ao capítulo Humanos, uma simples experiência biológica do livro Favor Divino, escrito por Jan Val Ellen, reiterando sempre que não nos pretendemos donos de nenhuma verdade, apenas na determinação de levar mais clareza mental e propor sementes para reflexão e compreensão. Humanos como ferramenta evolutiva. Uma análise crítica da divindade caída. A inversão do paradigma criador-criatura. A busca humana por compreensão espiritual e religiosa tem sido uma jornada milenar, marcada por narrativas sagradas e estruturas de fé que moldaram civilizações. Contudo, a aceitação acrítica dessas narrativas pode levar a uma estagnação em equívocos desagradáveis, profundamente arraigados no nosso psiquismo. A importância estratégica de questionar as verdades religiosas tradicionais não reside na negação por si só, mas na abertura de um caminho para uma compreensão mais profunda e funcional da nossa existência. Esta análise propõe uma tese radical, a de que a humanidade não é uma criação abençoada para servir a um Criador perfeito, mas sim uma complexa experiência biológica concebida como um favor ao seu próprio Criador, uma divindade caída e doente. As escrituras canônicas, conforme aponta a análise crítica, falharam em abordar o principal aspecto que une a deidade, as divindades e nós, terráqueos, deixando uma lacuna fundamental em nossa cosmologia. Este ensaio se propõe a explorar essa lacuna, argumentando que a dinâmica entre Criador e criatura é precisamente o oposto do que nos foi ensinado. Para compreender esta nova e desconcertante perspectiva, é imperativo primeiro desconstruir os alicerces sobre os quais a fé tradicional foi erguida, examinando a fabricação do sagrado e a natureza patológica do próprio arquiteto divino. A fabricação do sagrado, obediência e a perversão da ética. As estruturas religiosas tradicionais, sustentadas pela carência e ignorância inerentes à condição humana, desenvolveram um mecanismo poderoso, a transformação de atos eticamente questionáveis em mandatos sagrados. Disseminar esse mecanismo é um passo crucial para libertar o pensamento crítico da submissão cega. O conceito de sagrado é frequentemente construído para justificar atos de violência e desrespeito à condição humana, normalizando o que, sob qualquer outra ótica, seria considerado uma aberração. Um exemplo contemporâneo e contundente desse fenômeno é a canonização do Papa João Paulo II. Embora reconhecido por seu papel estratégico na paz mundial, foi sob seu pontificado que cresceram os monstros da pedofilia e da contravenção financeira sob as bênçãos do Vaticano. Apesar disso, após sua morte, os fiéis clamaram por santo súbito, um ato que atesta muito mais a carência humana que precisa de santos do que a santidade factual do indivíduo. A necessidade psicológica de um ícone transcendeu a realidade de profundas falhas institucionais e morais, ilustrando perfeitamente como a carência fabrica o sagrado. Essa mesma perversão ética está codificada nas próprias narrativas abraâmicas. A ordem de Javé para que Abraão sacrificasse seu filho, um ato que não visava a nenhum bem maior, mas simplesmente atestar-lhe o padrão de obediência. E a ordem para que Moisés matasse milhares de pessoas, uma carnificina executada em obediência explícita ao Deus dos Hebreus. A hipocrisia se torna flagrante ao contrastar tais ordens com o mandamento não matarás, uma regra que o próprio Deus bíblico estabeleceu, mas que não valia para ele, já que sempre se permitiu dar ordens nesse sentido. Essa aceitação do detestável sob a ótica amorosa como algo sagrado constitui um absurdo lógico, um estado de insanidade filosófica que floresce na ignorância.
É nesse terreno que o fundamentalismo impera, transformando a podridão moral em um ato sagrado, se praticado de acordo com os cânones religiosos, enquanto todos que discordam são rebaixados à categoria de hereges. Essa normalização do absurdo ético não é um mero erro de interpretação, mas o sintoma mais flagrante da patologia do próprio legislador divino, exigindo um diagnóstico direto de sua condição. A patologia divina, analisando a doença do primeiro impulso. A teologia tradicional nos ensina a interpretar os atos contraditórios de uma divindade como desígnios misteriosos. Uma análise crítica, porém, nos convida a examinar o comportamento do Criador, seja ele Javé, Alá ou Brahma, não como mistério, mas como sintoma de uma condição patológica. Pensando conhecer um pouco da natureza desse ser, apesar de reconhecer que essa deveria ser uma afirmativa que jamais poderia ser feita de minha parte. Esta abordagem altera a dinâmica de poder, transformando o fiel de servo submisso em observador clínico. A condição que aflige essa entidade é a impressionante e deprimente doença do primeiro impulso, uma marca em seu psiquismo desde sua queda. As evidências que sustentam esse diagnóstico são abundantes. Sua doentia e excessiva preocupação com a submissão, revelando profunda insegurança. A criação de religiões sucessivas que se chocam, indicando falta de planejamento inteligente, e sua justificativa de culpar a desobediência humana pelo caos que ele mesmo gera. Se seus feitos nos tempos bíblicos poderiam ser contextualizados como coisas de um tempo de barbárie, a crucificação de Jesus, um ato totalmente despropositada promovido por ele, representa um ponto de inflexão a partir do qual não é mais possível aceitar sua empedernida postura no equívoco. Para ilustrar a rigidez de sua natureza, o texto recorre a uma analogia. Como se pode convencer um leão e um jacaré a se tornarem vegetarianos? Adestrá-los dentro de um cativeiro até que é possível. Convencê-los, porém, jamais, até porque não há comunicação possível. A natureza do Criador, assim como a dos animais, pode ser condicionada, mas não alterada por persuasão ou apelo à razão, o que o diferencia fundamentalmente da condição humana e seu potencial evolutivo. Se o Criador é tão fundamentalmente falho e imutável em sua essência, qual seria, então, o verdadeiro propósito da humanidade em seu grande e conturbado desígnio? A grande inversão. O favor da criatura ao Criador. Aqui chegamos ao ponto de virada, a reavaliação radical de quem serve a quem na relação cósmica. A narrativa tradicional nos posiciona como devedores, criaturas que devem submissão por terem recebido o dom da vida. Compreender a inversão dessa dinâmica é essencial para redefinir o propósito da existência. A tese central que aqui se impõe como uma reflexão inadiável é que o inverso é que é verdadeiro. Não é a humanidade que recebe um favor ao ser criada, é o Criador que é o beneficiário. Os espíritos humanos, ao assumirem as ferramentas geradas a partir do DNA doentio do Criador, concedem um favor amoroso da deidade a essa divindade caída. A dinâmica pode ser delineada da seguinte forma: o Criador, Javé, Brahma, Alá. Uma divindade caída que possui a capacidade de criar corpos materiais, mas desconhece e não valoriza a dimensão espiritual que os estrutura e lhes confere propósito. A humanidade, descrita como criaturas ferramentas e uma experiência biológica. O concurso evolutivo da humanidade, com seu livre-arbítrio, é a única via possível para a cura e evolução do próprio Criador. A deidade superior, uma entidade puramente amorosa, fonte original das almas, que cede mônadas espirituais para o sacrifício de habitar essas formas biológicas, viabilizando um projeto de resgate cósmico.
A implicação mais profunda desta inversão é que o Criador se encontra refém do progresso de suas criaturas. Ele depende da evolução da humanidade para sua própria redenção, um fato que ele mesmo desconhecia. Essa revelação transforma radicalmente o papel humano. De meros peões em um jogo divino, passamos a ser agentes indispensáveis na evolução do próprio universo. Essa nova compreensão exige, por sua vez, uma nova forma de consciência para guiar nosso futuro coletivo, rumo à era do conhecimento e da espiritualização. Este ensaio argumenta por uma transição fundamental na autopercepção humana, de adoradora submissa ou rebelde reativa para uma ferramenta consciente da evolução cósmica. A jornada exige o abandono tanto da fé cega, que nos aprisiona em absurdos lógicos, quanto da rebelião inflamada, que apenas perpetua ciclos de conflito. O caminho a ser trilhado é o da compreensão esclarecida e espiritualizada, um estado que demanda imensa maturidade emocional. Somente com essa maturidade é possível enfrentar uma verdade desagradável, sem ceder a sentimentos primários de repulsa ou revolta, que no passado apenas geraram mais dor. O chamado, portanto, é para inaugurar o que se pode denominar a era do conhecimento e da espiritualização. Perceber essas verdades nada tem de agradável. Abordá-las, menos ainda, e é uma missão suicida para a sensibilidade de quem o faz. Mas é mister que isso finalmente seja feito. Este novo tempo representa o próximo passo necessário na jornada evolutiva da humanidade, no qual a tarefa de compreender a mecânica do universo e assumir, com responsabilidade e clareza, nosso verdadeiro e crucial papel dentro dele, torna-se a missão indispensável para as gerações futuras. Chegamos ao fim de mais esta reflexão no orvalho do tempo. Que o conhecimento compartilhado hoje se torne a semente de uma nova coerência em seu dia. Se esta gota de sabedoria tocou seu coração, pedimos que deixe sua marca. Curta o vídeo, inscreva-se para não perder os próximos alinhamentos e compartilhe este orvalho com quem também busca a luz. Sigamos em paz e até breve.